Batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Que é feito especialmente para você. Olá, nós estamos começando agora mais um programa Batom e Bate-Papo para abençoar você. E queremos falar hoje a respeito de um tema que fala sobre uma mulher que venceu uma guerra sem sair de casa. O tema do nosso programa hoje é o favor na guerra. Eu creio que você, como mulher, e também outros que estão participando desse programa, seja ouvindo, assistindo, serão ricamente abençoados, porque isso faz parte da nossa vida como povo de Deus. Nós vivemos numa guerra, mas não em função dela, porque nós temos o favor de Deus sobre nós. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Eu quero já receber aqui as pastoras que estão comigo nesse programa, pastora Marília, pastora Dalva e também pastora Valéria. Bom dia, queridos e queridas. Tudo que nós precisamos é do favor, né? E tenho certeza que nós seremos favorecidas e favorecidos hoje através desse programa. Amém. Bom dia, pastora Márcia, e bom dia a você que está aqui conosco. Você é muito bem-vinda nesse programa que vai nos abençoar e te abençoar. Verdade, olá a todos vocês, bom dia. Estaremos aqui hoje para falar da graça e do favor. Fique conosco. Amém. Bem, eu quero já fazer aqui um comentário a respeito do livro que nós temos usado em alguns programas, falando sobre mulheres que mudaram eras. Hoje nós vamos falar sobre Esther. Talvez você conheça a história dela, mas de uma maneira superficial. Então eu gostaria de compartilhar aqui algo para que você possa ir um pouco além daquilo que você já sabe. Diz assim: Esther foi uma jovem judia chamada Hadassa, que é um nome judeu. Ela se tornou rainha da Pérsia e ficou conhecida como Esther, que é um nome persa. Esther foi filha adotiva de seu primo Mordecai, um judeu levado com os cativos de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Reconhecida por sua beleza, caráter e fé. Ainda jovem, ela foi levada para o palácio juntamente com outras jovens e encantou Assuero, rei da Pérsia, que a coroou rainha. Muito tempo depois, ela intercedeu diante do rei e salvou o povo judeu de um massacre. Embora fosse rainha, ela não ficou conhecida por causa de um reinado poderoso, mas por sua submissão e sabedoria. Eu creio que, sem dúvida alguma, Deus elevou Esther ao cargo de rainha para um propósito divino. Mas foi como esposa que ela cumpriu o seu propósito, pois foi na intimidade com o rei que ela alcançou o favor e, sem sair de casa, ela derrotou um inimigo forte e venceu uma guerra que parecia perdida. Minha pergunta para você hoje: como que as esposas crentes podem aprender com Esther a desfrutarem do favor de Deus como esposas e serem canais para que outros sejam alcançados com esse favor? Como que nós, mulheres, podemos também vencer batalhas sem sair de casa? Eu quero já deixar essa pergunta aqui e começar com ela o nosso bate-papo. Pastora Marília, será que é possível repetir essa história hoje? Vencer batalhas sem sair de casa? Ou desfrutar do favor dentro de casa? Pastor, eu creio nisso, né? Eu creio que Esther é um exemplo para nós, porque, como você mesmo leu no texto, ela agiu com submissão e sabedoria.
né, porque o rei Assuero era um homem ímpio. Né, ele não fazia parte ali daquela linhagem, né, não era judeu, ele não compartilhava da mesma fé, mas ela via nele um modelo de autoridade, como alguém instituído por Deus sobre a sua vida. O que me chama a atenção, né, nesse aspecto da submissão e sabedoria foi que quando ela foi, né, falar com o rei para livrar ela daquele decreto e todo aquele povo, a maneira com que ela falou assim: se te bem parecer, venha a um banquete. Depois a gente até pode falar mais sobre isso. Mas assim, a maneira com que ela lidava, né, a sabedoria. E eu acho que é justamente isso que falta em muitas de nós, né, a sabedoria no dia a dia, para lidar com o esposo, principalmente em momentos de guerra. Porque no momento de conflito, de guerra, é a hora que você mais precisa de sabedoria para poder amenizar, né, as circunstâncias. Nós sabemos que Esther era uma rainha e ela, na verdade, seguia ali um protocolo. Mas nós podemos mudar essa palavra protocolo por princípios. Então, muitas mulheres, às vezes, não se identificam com Esther porque ela era uma rainha, era totalmente diferente da minha realidade. Então, vamos trazer para a nossa realidade. Ela também era uma esposa. Ela também tinha uma casa. Ela também tinha ali responsabilidades e ela precisava também lidar de uma maneira apropriada com o seu marido. Antes de ser rei, ele era também o seu marido. Então, pastora Dalva, será que Esther, ela pode ser um modelo de esposa para as mulheres hoje? Demais. As mulheres crentes hoje? Super pode, pastora. Eu estava rindo. Super pode. Que ela... Eu estava rindo aqui sozinha, pensando, né? Que a senhora falou que ela também tinha uma casa. Falei, vamos combinar que a casa dela era um palácio, né? Mas era a casa dela. Hoje, eu acho interessante quando nós falamos isso, essa questão de Esther ser um modelo para nós, porque hoje o modelo para a mulher é muito aquele modelo da mulher que sai de casa. É verdade. E não uma mulher que fica em casa. Né? E Esther foi um modelo de uma mulher que fica em casa. Né? Ela estava na sua casa e ela interferiu em muitas coisas, politicamente falando, na vida do povo, mas estando em casa. E só podia sair com autorização do marido. Exatamente, que hoje, assim, isso é uma coisa que ninguém imagina, né? Não passa na cabeça de uma mulher jamais, hoje, mas não. Deveria. Sim, claro. Um dia eu perguntei para a moça, né? Eu falei, se ela estava casando, eu falei, não, agora você não é mais independente, você precisa dar satisfação para o seu marido, né? Ela falou, mas eu tenho que falar tudo. Eu falei, tudo. Agora pelo menos você avisar, tem né? alguém junto com você. Então, eu creio que nesse aspecto ela já começou a ser um modelo para nós, né? Sim. Com certeza. Pastora, tem uma pesquisa, acho interessante até a gente falar, 90% das causas de atrito no casamento é o tom de voz errado, né, da mulher. Me lembro dessa pesquisa e eu acho que isso entra bem nesse exemplo aqui, né, de Esther, porque como Esther modelo, né? Como modelo de tratar o marido, né, de se comunicar com ele. E nós, mulheres, precisamos aprender, né, com Esther, como falar com os nossos maridos, né? Com certeza. Eu acho que hoje os modelos, na grande maioria, que estão diante dos olhos das mulheres cristãs, e de maneira geral, a grande maioria não são modelos bons. Porque às vezes é aquilo que a mídia mostra, é o que a propaganda mostra, ou às vezes é o que você vê na rede social. Então precisamos ter cuidado. Eu acho que é muito importante nós ressaltarmos aqui, e esse é o alvo desse programa. Ao falar sobre o favor na guerra, nós queremos mostrar o exemplo de Esther como esposa. Porque como esposa, ela teve o favor, e como esposa, ela também enfrentou uma guerra e venceu. Então, eu gostaria de dar continuidade com esse foco, pastora Valéria. É possível você desfrutar do favor de Deus na vida diária como uma esposa? Sim, pastora, porque primeiro que nós somos um. E o favor de Deus normalmente está disponível para aquele que crê. Normalmente não, 100%. Interessante quando vocês começaram a falar sobre a questão dela como esposa. A Bíblia diz que o marido é abençoado no convívio com a esposa crente. Então, mesmo que
o marido dela, o rei Assuero, fosse ímpio, ele era muito abençoado no convívio com ela. Ela já demonstrou princípios, como a senhora falou, de uma mulher sábia, até mesmo antes de casar. Tem um trecho aqui da Bíblia que diz que, quando ela foi ser preparada para ser colocada diante do rei, para ver se seria ou não a escolhida para ser a esposa, elas tiveram um momento de preparação e uma dessas pessoas que foram usadas era Hegai, que é símbolo do Espírito Santo, nós podemos até comentar futuramente aqui. E ela disse o seguinte, a Bíblia diz, em Esther 2,15, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai. Interessante que a Bíblia fala que as outras moças que iam estar diante do rei, elas pediram muitas coisas, e pediram coisas valiosas, mas Esther não pediu nada. Mas olha a disposição dela de seguir conselho. Ela não pensou em si mesma, ela queria agradar o rei. Então, na nossa vida diária, quando nós queremos agradar a Deus, nós agradamos aos nossos maridos. E o favor de Deus está disponível para toda mulher que quer agradar a Deus e ao marido. É verdade. Olha, eu creio que falta um pouco, ou em alguns casos falta muito, enxergar a esposa crente através dos olhos de Deus. A esposa de maneira geral, mais ainda a esposa crente. Porque eu acho que muitas mulheres cristãs, elas enxergam o casamento de uma maneira natural, com uma mente até mundana, e ela não vê como que Deus poderia mover ali no casamento, até mesmo em relação a isso que você disse, para ser um tempo de preparação, para que ela possa cumprir o propósito de Deus. Sim. Porque todos nós estamos e somos chamados para sermos instrumentos de Deus na nossa vida, ou seja, na família, nos filhos, nos familiares ou na igreja. Mas o alvo de Deus é esse. O alvo de Deus não é apenas nos abençoar, mas é que nós possamos também ser os canais para essa vida fluir, para que outros também experimentem o mesmo favor da graça de Deus. Agora, eu gostaria de colocar aqui uma diferença. Existem mulheres, né, mulheres que não são salvas, que elas não conhecem o favor de Deus. Então, elas precisam lançar mão de outros artifícios. Mas existem aquelas que são salvas, que são crentes, e que elas têm o favor, porque o fato dela se converter é porque ela já teve o favor de Deus, já experimentou a graça de Deus. Mas muitas vezes ela não desfruta desse favor. Qual que é a diferença entre essas duas? Porque elas são diferentes, uma é salva, a outra não. Mas nenhuma delas desfruta realmente do favor de Deus. Por quê? Pastor, eu acho que o que nós falamos de revelação e de ter intimidade com o Espírito Santo, falta isso muito em muitas mulheres que conhecem o Senhor, que são salvas. A que não é crente, ela não desfruta do favor por falta de conhecimento também. Mas eu acho que a grande diferença das duas é que aqui que crente conhece o Senhor, ela pode desfrutar desse favor, porque ela conhece o Senhor. Mas por que muitas vezes ela não desfruta? Porque ela ainda vive com uns olhos naturais. Quando eu desfruto do meu casamento, eu vou desfrutar do favor nele porque eu entendi que aquele casamento ele tem um propósito, que algo eu vou aprender nesse casamento e que Deus me colocou ali não apenas para me satisfazer, e também, porque o Senhor quer a nossa alegria, mas não apenas para isso, né? Eu estou ali com um propósito, eu preciso edificar um casamento, esse casamento vai edificar outros, e o Senhor quer algo comigo. Um dia o Senhor falou comigo, por que eu não olhava para o meu casamento e via a obra de Deus? Eu pensei, casamento é uma coisa, obra de Deus é outra coisa. É exatamente isso que a gente está falando aqui, né? Enxergar de uma maneira natural o casamento. De uma maneira natural. Mas o Senhor me fez ver que casamento e obra de Deus são a mesma coisa. É verdade. Pastora. Agora, completando isso que você falou, eu penso, infelizmente, que algumas mulheres que não são salvas, às vezes elas investem mais no marido do que as mulheres crentes. Porque a mulher que não é salva, ela tem medo de perder o marido. É verdade. Ela sabe o risco que ela corre. Agora, muitas vezes, as mulheres crentes, elas são passivas, acomodadas. Então, ela acha que pelo fato do marido já ser salvo, ela não precisa investir tanto. Ele não vai aprontar com ela. Ele não vai lá. E ela acaba perdendo essa seriedade e enxergando o casamento como
um campo que ela precisa semear para que ela Pastora, possa colher. A questão é que o fato da mulher ser salva não quer dizer que ela seja espiritual. Existem muitas mulheres salvas, É verdade. as mulheres naturais. É verdade. O que são mulheres naturais? Aquelas que não desfrutam da intimidade com Deus, aquelas que não oram, aquelas que não têm os seus olhos abertos, porque não se deixam ser trabalhadas pelo Espírito Santo. Bem, já que você fez essa colocação, eu acho importante, então, nós estamos falando aqui sobre o favor na guerra. Então, existem muitos tipos de guerra que nós podemos enfrentar como mulheres e também como esposas. Mas nós queremos, então, enfatizar essa questão do favor na vida da esposa. Você comentou sobre ela pode ser salva, mas ela não é espiritual. Então, qual que é esse perfil da mulher, da esposa crente, mas carnal? E daquela que é crente, é salva, mas é espiritual? Porque com certeza tem um perfil, pastora Marília. Fala da carnal, Marília. Eu acho Você que já tem tanta experiência assim, para lidar com tem que mulheres. permanecer, né, no favor. Eu creio que a grande diferença aqui daquela que é espiritual, daquela que é carnal, é a dependência de Deus. Quando uma mulher depende de Deus, quando uma mulher confia em Deus, ela vai confiar tudo na vida dela. Ela vai descansar, ela não vai ficar ansiosa, ela vai levar para Deus. Muitas vezes, a carnal, por exemplo, ela quer fazer tudo com as suas próprias mãos. Você comentou também sobre o tom de voz. Isso. Eu acho que o tom de voz define uma mulher carnal. Sim, define Com porque... certeza. A maneira como ela fala com o marido. Tudo isso nós Com temos certeza. que levar, né, pastora Márcia, as nossas causas para o Senhor. Eu creio que muitas vezes nós aconselhando mulheres, que é a nossa vivência, eu percebo que na maioria das vezes as mulheres querem mudar os maridos. Elas veem a dificuldade, veem ali as falhas, mas ela fica confiando em si, né? Ela fica querendo falar no lugar dele, cobrar. Agora, quando Decidir. a mulher decidir, assumir, tomar a frente, né, da liderança da casa. Agora, a mulher espiritual é aquela que percebe tudo isso, vê as falhas, vê as dificuldades, mas ela vai para Deus. E então ela confia a mudança do marido em Deus e não em si mesma. Pastora Dalva, você quer falar da carnal ou da espiritual? Pastora do céu. Olha, falar da espiritual é muito bom, né? Porque a espiritual, na verdade, ela expressa Cristo nas suas atitudes, no seu tom de voz. Ela expressa Cristo na forma que ela se cala, muitas vezes. Porque nem sempre é no falar que nós vamos expressar Cristo. Às vezes nós expressamos calando. Né? Mulher Diante. calada, A coisa ela mais- se passa por espiritual, pelo Sim. menos, né? A Sim. Bíblia diz. Mas uma coisa interessante é que quando você é completamente carnal, você vai identificar isso na sua vida. Eu já identifiquei muitas vezes carnalidades na minha vida, no meu casamento. Como é que eu identificava? Quando eu percebia que eu fazia algo que entristecia o meu coração, que era o Espírito Santo. Então, tem coisas que quando você fala, você sabe. Quando você afronta, você sabe. Né? Quantas vezes mulheres decidem no lugar do marido ou fazem coisas que o marido falou para não fazer e elas fazem e muitas não se preocupam. Se você não sente que você fez algo errado, você tem que buscar sensibilidade mais no espírito. Porque se você é sensível a Deus, você vai perceber. Quando você afronta a autoridade, você vai perceber. Pastor, mas eu acho que isso que a pastora Dalva está falando é tão importante. Ontem mesmo eu estava aconselhando uma pessoa que, né, com problema no casamento, e eu fiquei impressionada como o Espírito Santo já vinha falando com ela há tempos, através dessa luz, né? A Bíblia fala que o Espírito testifica com o nosso Exatamente. espírito. Ela falando de problemas de traição, e ela falava, pastora, mas todas as vezes que acontecia, que traía, eu ficava triste, mas eu insistia. Eu falei, mas você não percebia que essa tristeza era gerada pelo Espírito, que Deus estava falando com você durante 6 anos? Eu fico pensando, como que uma pessoa não acorda, né? Por isso a necessidade de nós ensinarmos a pessoa a ouvir a voz de Deus, ser sensível e ter uma atitude, e não perseverar no pecado, né? Interessante, verdade. pastora, que essa questão que as irmãs estão falando, o Espírito Santo, ele constrange. Né? Qual de nós aqui já não teve alguma atitude que na hora, quando você ali
ou usou um tom de voz errado, ou usou uma palavra equivocada. Porque a própria Bíblia diz, né, que existem coisas que entristecem o Espírito Santo. A própria palavra torpe, ela entristece o Espírito, ela abafa o Espírito. E muitas vezes, quando você tem uma atitude ríspida com seu esposo, o Espírito Santo constrange você na hora. Agora, qual que é a diferença? Não é aquela mulher que nunca erra, é aquela que dá vazão para esse espírito. Não, olha, se realmente eu fiquei constrangida, eu acho que eu não vou fazer mais. Porque tem sinais. E outra coisa, a cegueira espiritual. Amadas, como nós temos que orar para Deus remover o véu da cegueira espiritual. Porque muitas vezes nós não enxergamos que nós somos uma. Por isso nós não desfrutamos da bênção de Deus. Nós não enxergamos que o nosso marido representa Cristo. Cristo é o cabeça do marido. E o marido é o cabeça da mulher. Então, assim, quando você recebe essa luz, essa clareza, tudo muda na sua vida. E você pode desfrutar até das bênçãos de Deus que estão reservadas para ele. Você entra no gozo das promessas. Você entra no gozo de uma convivência tranquila. Interessantíssimo. Como que o ambiente de uma casa, ou no almoço, ou em festas, é diferente quando a mulher tem essa luz, quando ela respeita, quando ela é serena. Pastora, tem uma coisa assim muito interessante, só para acrescentar, é que às vezes a mulher, isso a gente nos inclui, né? Nós somos mulheres, nós sabemos como que isso funciona. Às vezes nós achamos que o marido merece o respeito, a autoridade dele. Aí nós respeitamos. Não, meu marido está merecendo, ele ganha bem, ele trabalha, ele tem uma posição, ele se posiciona, ele é alguém isso que ora. define o comportamento dela. Isso define o meu comportamento. Aí eu vou respeitar esse homem. Mas quando ele não preenche o critério que eu coloquei, né, ou mesmo a Bíblia coloca para o meu marido, aí eu falo, ele não merece o meu respeito. O problema é que se Deus for usar esse critério para conosco, nós estamos completamente fora do favor de Deus. Porque nós não merecemos coisa alguma. Então, eu creio que nós precisamos realmente olhar para a vida de Esther e entender que ela foi preparada, sim, para se relacionar com o rei, o marido, que seria o marido dela, de uma maneira apropriada. Sim. E ela foi preparada por Hegai, que era o eunuco do rei. Esse homem aqui, ele significa para nós o Espírito Santo, que nos ensina, que nos prepara e que nos ensina tudo que agrada a Deus. Amém. Então, eu creio que há uma oração que toda esposa precisa fazer no início do casamento. Que precisa pedir, Senhor Jesus, me ensina a ser uma esposa. Me ensina a ser aquela esposa que vai agradar ao meu marido. Porque, claro, que existem maridos diferentes. Alguns são mais exigentes, sim, outros nem tanto, temperamentos e outras coisas. Então, você precisa, na verdade, agradar ao seu marido. Uma vez que você agrada ao seu marido, com certeza você vai alcançar o favor do marido. E eu acho que começa aí. Muitas vezes nós falamos do favor de Deus, mas Esther, ela alcançou o favor do marido e também o favor de Deus. Pastora, sim. A pastora Valéria estava falando, me veio o coração, acho que é o próprio Espírito Santo, né, compartilhando conosco. Eu sei que muitas vezes nós mesmos, pastoras, líderes e já nos considerando, né, espirituais, agimos na carne, eventualmente. Mas eu acho que o grande segredo aqui não é não errar. Eu acho que o grande segredo aqui é você ter uma atitude como Cristo, como a Bíblia diz, que nós não devemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Nós falamos muito aqui de não errar, de não ter o tom de voz errado, de não agir de maneira errada. Mas se eu agir, peça perdão. Eu tenho essa prática na minha casa, com meu marido, com os meus filhos. Eu acho isso tão precioso porque esse espírito, ele agrada o favor de Deus, ele traz o favor de Deus. Então, não durma. Se você errou, corre, peça perdão, ande em transparência com seu esposo, porque isso traz o favor de Deus. Amém. Agora, eu creio aqui que é importante também a gente adiantar um pouco mais. Estamos falando sobre o exemplo de Esther, alguém que teve o favor, mas que também enfrentou uma guerra e venceu. Eu gostaria de perguntar, é possível servir a Deus exercendo o papel de esposa? Porque Esther, ela foi levada para o rei, se tornou rainha, esposa do rei, mas teve um momento
em que ela percebeu que aquela posição que ela estava era para servir a um propósito. E ela entendeu que ela não se casou por acaso, mas que havia por trás o arranjo de Deus. Então, muitas vezes nós falamos hoje de Deus usar mulheres, das mulheres serem canais, de cumprir um propósito. São expressões genéricas que normalmente usamos, né, no nosso meio. E muitas mulheres têm uma ideia de que isso diz respeito a um departamento da igreja ou a um ministério específico, mas dificilmente ela associa servir a Deus dentro de casa como esposa. Eu gostaria de perguntar, isso é possível? Servir a Deus dentro de casa como esposa? Pastora Dalva. Pastor, eu acho que é o nosso primeiro ministério, servir os nossos maridos. Certa vez eu ouvi, né, o pastor ministrando a respeito de que a mulher, quando ela tem intimidade com seu marido em casa, ela está edificando a igreja. E isso, de fato, acontece, porque se o nosso marido ele está guardado, suprido, cuidado, isso também é edificar a igreja. Né? Então, Que é o nosso bênção. primeiro ministério. Olha, esse assunto vai render. Nós vamos falar mais sobre isso. É possível servir a Deus como esposa? Então, nós vamos continuar falando da história de Esther. Todos esses fatos que nós compartilhamos até agora aqui, com certeza tem tudo a ver com você. Nós vamos para um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho falando deste assunto, o favor na guerra. A história de uma mulher que venceu uma guerra sem sair de casa. Daqui a pouquinho a gente volta. Você que faz parte da rede Radicais Kids e quer se preparar ainda mais para o ministério, confira todos os manuais que estão disponíveis para você. Manual do Discipulador, Manual do Líder de Célula, Manual do Professor e Manual do Encontro. Você pode adquirir o seu em qualquer uma de nossas livrarias. Mais informações pelos números 62 99609 4294 e também 6239 418852. Olá, estamos de volta, falando hoje do tema O Favor na Guerra. A história de uma mulher que venceu uma guerra sem sair de casa. Falamos aqui no início, eu quero mostrar novamente aqui a capa do nosso livro, Mulheres que Mudaram Eras. Falamos de várias mulheres na Bíblia, inclusive Esther, que é a qual nós estamos falando hoje, a respeito do favor de Deus na vida dela. Como que ela enfrentou uma guerra e venceu sem sair de casa. Isso vem para quebrar o mito de que uma mulher só se realiza fora de casa, com uma profissão. Ou então ela precisa ter um ministério na igreja ou algo assim para que ela possa servir a Deus. Não, de maneira alguma. Deus levanta mulheres assim? Claro. Existem posições importantes que Deus coloca mulheres ali para que elas possam ser canais? Com certeza. Mas hoje nós queremos falar apenas da esposa. Porque antes de ser rainha, Esther era também uma esposa. E eu quero então dar continuidade ao que nós já estávamos falando. Eu perguntei aqui se nós podemos servir a Deus exercendo o papel de esposa. A pastora Dalva falou a respeito, né, até mesmo da intimidade ali do casal, que quando a esposa entende que isso é bom, ela também vai fazer de uma maneira diferente, não apenas para ela, mas para que isso possa vir para consolidar, dar mais solidez ao relacionamento. Agora eu quero continuar com essa pergunta aqui, porque eu penso que a mulher moderna, ela não quer servir, ela quer dividir. Então, dificilmente ela vai para um casamento para servir o marido ou para servir a família. Ela quer dividir tudo. Então, como ela trabalha fora, ela exige também que o marido divida o trabalho de casa. Eu não estou dizendo que isso é errado.
Eu acho que é bom, mas é importante fazer da maneira correta. Eu me lembro, no início do nosso casamento, eu não tinha empregada, não tinha auxiliar. E eu trabalhava também. Eu tinha uma confecção. E logo tive filhos, né? Minha filha nasceu já no 2º ano de casamento. E eu penso que isso também acumulou muito serviço. E o que o meu marido, espontaneamente, viu? Não foi eu que escalei, mas espontaneamente ele dizia: Márcia, deixa que as vasilhas eu lavo. Então eu arrumava a casa e deixava as vasilhas. Então, às vezes, ele chegava em casa à noite e a pia estava transbordando assim, de vida. E eu me lembro, depois de muitos anos, quando eu comprei a minha primeira máquina de lavar louça, que foi uma invenção celestial, viu, irmãs? E eu dei o nome para ela de Aloísio. E para ele foi a carta de euforia. Foi libertador para ele. E às vezes as pessoas chegavam em casa, tínhamos visita, e queria ajudar. Ah, vou ajudar você a lavar a louça. Eu falei, não, pode deixar, o Aloísio lava. Mas eu me referia à máquina de lavar. E as pessoas achavam interessante. Mas sabe, essa questão de servir a Deus dentro de casa, será que nós podemos servir a Deus no momento em que você está fazendo uma comida, servindo o marido, fazendo algum trabalho ali do dia a dia? Pastora Marília, o que você acha? Sim, pastora, toda vez que eu olho para a minha máquina de lavar, eu lembro do pastor Aloísio. E é uma bênção, realmente, né? Mas eu acho que isso é algo tão simples, né? Tão simples a gente tocar nesse assunto, mas às vezes ele é tão negligenciado pelas mulheres. Então, eu acho que a própria honra dentro do casamento, né, pastora Márcia, quando você coloca o seu marido nessa posição, né, de honra, de autoridade. Eu tenho algo que eu faço lá em casa, sempre na hora do almoço ou jantar, que nós estamos à mesa, que nós oramos, ninguém serve antes do meu marido. Né? Às vezes, quando tem, ele fala muito isso quando ele prega, quando tem o frango caipira lá, que toda segunda-feira a gente faz, que é o dia de folga, aí tem as coxinhas, né? Todo mundo quer a coxinha, mas aí todo mundo espera ele servir. Se ele não acha a coxinha, a pessoa tem que devolver. Por quê? Porque é uma maneira de servir, é uma maneira de reconhecer a autoridade. Aí você fala, não, mas deixando a coxinha de frango... Às vezes são coisas simples, né, Marília? Mas que expressa algo tão importante. Eu penso que os nossos filhos, eles aprendem vendo. Né? A honra é algo que está extinta, infelizmente, em muitos lares hoje. E nós precisamos resgatar, precisamos honrar, precisamos colocar, né, o nosso marido no lugar devido. E eu creio que isso tem um valor muito importante, que às vezes eu não estou dando uma aula de honra lá na hora do meu almoço, mas através dessa atitude eu estou servindo meu marido, honrando, e os meus filhos estão aprendendo. Amém. Amém, pastora Valéria. Eu queria colocar um outro aspecto aqui. Eu sirvo cuidando. Né? Claro que eu sirvo de todas essas maneiras que as pastoras colocaram, mas interessante, ainda hoje mesmo, eu estava cuidando do meu marido. Antes de eu vir para cá, eu preocupei com uma consulta médica dele, eu preocupo com os medicamentos. Você sabe, por incrível que pareça, eu vou contar algo aqui, eu gosto de passar roupa. Raro. É o momento que eu oro, que eu não só oro quando eu estou passando roupa. Mas é interessante, quando Deus quer falar muito comigo assim, eu sou um pouco elétrica, aí eu coloco uma música lá e vou passar roupa. E aí eu começo, ele vai gostar dessa camisa. E ele começa a orar, passando a roupa. E eu cuido muito das roupas do meu marido. Quando eu estou muito ocupada, eu levo para lavanderia, eu trago. E é interessante como ele se sente amado. Quando ele pega aquela camisa cheirosa, aquela camisa bem passada, ele é muito exigente com algumas coisas. Então eu percebo que eu sirvo também o meu marido cuidando. E tem um outro aspecto também que eu quero mencionar. Eu sirvo o meu marido apoiando ele, sendo auxiliadora no ministério. É interessante que também quando a gente cozinha para os discípulos do marido, como que ele fica feliz. Esses dias para trás o meu esposo teve uma reunião com os discípulos dele do interior, os pastores. E eu providenciei a comida, eu providenciei tudo. Gente, mas ele ficou tão feliz e os discípulos dele transbordavam de alegria na mesa e falavam, olha, pastor Marcos, nós não vamos mais reunir só nós.
vai ser sempre com as esposas. Oh, meu Deus, aí a coisa está melhorando, está esquentando. Mas olha, eu gostaria até de usar tudo isso que as pastoras têm falado aqui a respeito desse assunto, da esposa, como que ela serve a Deus na sua casa, servindo ali a sua família. Porque eu acho que muitas pessoas têm uma ideia equivocada, até mesmo ao nosso respeito como pastoras, e em relação a tantas mulheres de Deus que às vezes estão ali numa posição de evidência e pensam que essas mulheres, elas têm servas ou pessoas que fazem todo o trabalho. Mas isso não é verdade. Se você vê um pastor, um homem crente, bem-sucedido, é porque com certeza ele tem uma mulher ali que está junto com ele. Alguém que entendeu que ela precisa também investir no seu marido. Então, nós temos aprendido isso. Então, nós começamos o nosso ministério dentro das nossas casas. Nós cuidamos da casa, ainda que às vezes delegamos alguns serviços, né, para empregados, mas nós estamos ali junto, conduzindo, porque fazemos isso porque entendemos que nós podemos servir a Deus como esposas. Sim. E nós estamos falando aqui hoje de Esther, uma mulher que experimentou o favor de Deus na sua vida, mas que também enfrentou uma guerra espiritual e que ela experimentou o favor de Deus em todas as áreas. Talvez você pense assim, mas Esther ela tinha outra realidade. Bem, deixe-me falar para você. O seu marido pode ser talvez uma pessoa difícil, ou talvez nem crente. Às vezes não tenha tanto entendimento assim das coisas espirituais. E você pensa, para você é fácil falar. Você é esposa de um pastor. Não é verdade? Mas deixa eu te falar, uma mulher de Deus, ela aprende a servir a Deus no meio da pressão. Sim. Então, eu duvido muito que você tenha um marido igual Esther. Porque o marido dela, ele era um rei. A Bíblia fala que ele tinha o domínio ali, a autoridade sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Então, esse homem estava em guerra. Então, ele devia estar debaixo de pressão ali o tempo todo. E de pessoas cobrando dele também coisas. Então, a situação entre ela e ele não era 100% todas as vezes. Ela aprendeu a lidar com pressão, não é verdade? Sim. Então, ela não levou também mais pressão para o marido. É. Nós vivemos também assim, né, com maridos, os pastores, às vezes tem coisas a decidir, pressões. Mas sabe uma coisa que eu posso testificar? Dentro da nossa casa, o ambiente é de vida. Amém. A vida. E é isso que nós queremos ensinar para você. E eu quero fazer essa pergunta aqui para trazer essa realidade na vida de muitas mulheres cristãs que não conseguem experimentar. Como uma mulher crente pode transbordar a vida de Deus como esposa? Pastora Dalva. Pastor, eu transbordo a vida de Deus de tantas formas, né? Mas em relação ao meu marido, eu penso que em momentos de pressão é aquele momento que eu paro para ser coluna na vida dele. Eu vou orar por aquele momento e não aumentar a pressão. Porque eu percebo que muitas vezes, algumas mulheres, na hora que o marido está debaixo de pressão, ela aumenta aquela pressão falando, acusando, apontando erros. Eu não quero dizer que seu marido não tenha erros. Tudo eu sei no nome que da tem. boa intenção, né? Sim. Eu só queria ajudar. Sim, e às vezes ela até quer discipular o marido. Né? Eu quero te ensinar como fazer, como ser. Mas, na verdade, não, você não é discipuladora dele, nem é bom que você seja. Nesse momento de pressão, a melhor esposa é aquela que ora, não aquela que fala. Eu acho que a companhia, né? Só o fato de você estar ali. Já então, ajuda muito. Você falou sobre a pressão. Esther, ela estava debaixo de pressão porque ela estava debaixo de uma sentença de morte que o próprio marido dela assinou. Sim. Então, ela poderia fazer tudo isso que você disse, né? Ela poderia cobrar dele, não é verdade? Isso. Ela poderia exigir dele uma posição, mas ela não fez isso. Eu acho que isso aponta para nós também. Eu acho que nenhuma de nós aqui, nenhum dos ouvintes aqui, telespectadores, eu acho que tem um marido assim, tirano, que quer te matar. Ou mesmo, né, que tem esse espírito de morte que envolve ali pressões. Eu acho que a gente precisa saber como lidar. Pastora Marília?
Pastora, eu gosto muito do livro de Provérbios, porque ele remete muito à nossa vida como mulher, né? Com sabedoria. Mas a Bíblia fala que a mulher rixosa, ela é como uma goteira, né? Em dia de chuva, que fica ali, ó, pim, pim. Não sei se já teve oportunidade. Eu cresci numa chácara, meu pai tinha uma chácara perto aqui de Goiânia, e tinha muita goteira lá. E eu me lembro que toda vez que chovia, minha mãe saía com a bacia, né? E ficava lá, pim, pim. Então, eu me lembro muito desse versículo, que realmente é um barulho muito chato. Então, a Bíblia fala que essa mulher rixosa, ela é como uma goteira. Então, homem nenhum gosta e nem quer voltar para casa. Eu penso que, quando Deus fez a mulher, lá em Gênesis 2:18, está escrito assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que seja idônea. Então, a palavra auxiliadora, no original, é a ajuda e socorro. E a palavra idônea é a que serve perfeitamente ao propósito. Então, Deus colocou a mulher como uma coluna, eu creio, pastora Márcia, para aliviar, nesse caso da tensão, a tensão e a pressão. Porque, às vezes, a mulher, ela pode ver a pressão, orar e tudo, e quando o marido chega, ela não vai colocar mais pressão, não vai cobrar mais. Ela vai liberar a palavra de vida, ela vai abençoar, ela vai profetizar. Né? Então, eu penso que está nas nossas mãos essa função. E lá em Provérbios 18:22 fala: o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou benevolência do Senhor. Amém, glória a Deus. Eu queria colocar aqui essas duas palavras que, na verdade, é o foco do nosso programa, o favor e a guerra. Como que esses dois elementos, eles podem coexistir, né, embora estejam em lados opostos. Esther experimentou o favor, mas também enfrentou uma guerra. Então, eu queria perguntar aqui, de uma maneira prática, pastoras, né, gostaria até que a pastora Valéria falasse sobre isso. De uma maneira prática hoje, como que uma esposa crente experimenta o favor de Deus na sua vida? E eu vou começar aqui mencionando algo. Sabe algo que é um favor de Deus? Um marido apaixonado. Olha, casar apaixonado é bom. E muitos têm esse privilégio. Mas você manter o marido apaixonado durante anos, passa 5 anos, 10 anos, 20 anos. Aqui tem muitos anos nessa mesa. Tem. Então, isso de fato não é apenas um privilégio de uma mulher. Isso é algo sobrenatural, é algo que Deus proporciona no casamento de pessoas que são crentes. Então, eu queria colocar de uma maneira prática. Eu acho que o fato de ter hoje um homem apaixonado, um marido apaixonado, é, de fato, um sinal do favor de Deus. O que você acha, pastora Valéria? Olha, pastora, eu sei te responder essa pergunta em partes. A primeira coisa, eu acho que é muita graça. Eu não sei te explicar, mas eu tenho um marido apaixonado. E eu não sei explicar como, porque eu acho que nós já atravessamos tantas coisas juntos, tantas pressões, tantas guerras que nós já travamos, né? Tantas dificuldades no nosso casamento, em todas as áreas, até com filhos. E nós continuamos juntos e cada dia nós nos valorizamos mais. Eu acho que é muita graça. Eu acho que, na verdade, à medida que você vai conhecendo e você decide continuar e amar, esse amor, que é o amor de Deus, que é o sobrenatural de Deus, e que a Bíblia diz que o Senhor já derramou, Ele não vai derramar. Amém. Ele já derramou no nosso coração, através do Espírito Santo, Ele vai se manifestar. Porque Jesus, Ele é o noivo. E Ele nos escolheu como igreja, como noiva, não porque nós somos perfeitos, mas porque Ele nos ama. E esse amor é que vai sendo praticado e expressado na vida do marido pela mulher crente. Sim ou não, pastora Dalva? Sim. Você gostaria de acrescentar um outro sinal aqui do favor de Deus na vida dessa esposa? Pastor, eu acho que um favor de Deus muito grande é quando eu tenho... Um carro zero. Nossa, esse é um favorzaço. Eu penso que é quando eu tenho um marido aliançado comigo. É verdade. Porque eu percebo... As irmãs são muito espirituais. Eu percebo que... Mas essa aliança, na prática, pastora, seria aquela aliança de estar comigo, apesar da minha idade. Continuar me amando, apesar das minhas rugas. Uhum.
É um marido que ele está comigo para valer. Porque hoje o que eu percebo em muitas mulheres? Elas têm um marido, mas o marido é um marido distante. É um marido que não conversa mais com ela, tem alguns anos de casado e cada um no seu cantinho. Às vezes dá até coisas materiais, né? O conforto. Mas não dá a presença dele. É verdade. Fica distante, né? Em vez de melhorar o relacionamento, vai se tornando mais distante. Muito distante. Eu acho que a graça de Deus é você ter um marido que é um com você. Ele quer conversar, ele quer estar com você, ele quer passear com você, né? Ele quer ter uma história com você. E eu penso que as mulheres hoje, elas perdem, porque muitas vezes esse afastamento ele acontece porque ela mesma promove. Né? Ela promove esse afastamento porque ela não aconchega o marido. A mulher é aquela que dá o tom na casa, a senhora sempre nos ensinou isso. Então, se você dá o tom na sua casa, quando seu marido chega, qual que é o aconchego que ele tem? Né? Ou a gente já recebe ele assim, você sabia que a torneira estragou? O chuveiro, o chuveiro não está funcionando. Essas são as boas-vindas. Eu acho que isso não é um aconchego, né? Então, eu acho que esse marido aliançado é aquele marido que quer estar com você e ele tem prazer também de ser isso é muito importante, sem dúvida. Sabe uma coisa que eu percebo também, Esther? Que ela agradava ao rei apenas porque ela era bonita, formosa. Isso aí foi o primeiro momento, a primeira vista. Mas eu penso que ele gostava da companhia dela. Com certeza. Porque várias vezes a Bíblia menciona que quando ela foi ter com o rei, ele estendia o cetro, porque ela alcançava favor. É claro que tem o elemento aí da ação sobrenatural de Deus, mas tem também a pessoa dela. Deus deu a ela um favor tão grande que ela expressava isso. Onde ela ia, ela transmitia a vida de Deus. Era bom estar com ela. Isso fala exatamente isso que você comentou, né, Dalva? Sobre estar junto, não perder esse convívio e gostar da companhia da esposa. Sim. Agora eu quero abordar um outro lado também muito importante, que é a questão da guerra. Porque nós estamos falando aqui do favor na guerra. Sim. Então, quando você está passando pressões, momentos difíceis e guerras, né, que normalmente uma esposa, uma mulher enfrenta, então ela vai ser pressionada de todos os lados e pode ser que você perca ali, né, esses referenciais que nós estamos falando aqui de uma mulher espiritual, usada por Deus, compreensiva, amorosa. E como fazer então? Eu quero te fazer uma pergunta e eu queria que a pastora Marília começasse respondendo. É possível fazer guerra sem sair de casa? Sim, é possível. É possível fazer guerra em casa, né? Isso aí nós já sabemos. Mas nós queremos aqui ver aquela mulher que sabe fazer guerra espiritual sem sair de casa. Eu queria até lembrar o nome de um filme que expressa bem isso que nós vamos falar agora. Alguém lembra o nome? Que aquela mulher... O Quarto de Guerra. Eu gosto demais daquele filme. E eu acho que ele retrata bem, talvez você já viu também, posso deixar essa dica aí. Mas é a guerra espiritual, porque quando você faz guerra sem sair de casa, ali no seu quarto, né, eu acho que todos nós temos que ter aquele lugar de orar. Nós oramos e atingimos inimigos invisíveis, mas muito poderosos. Eu creio que a mulher, ela alcança favor diante de Deus e diante do marido, fazendo guerra sem sair de casa, no seu quarto. A Bíblia nos ensina tantos versículos que nos fala que nós somos a mulher que edifica a nossa casa, né? A pastora Márcia, em Provérbios 14, fala isso. É quando você é sensível, quando você percebe, discerne que, às vezes, o problema que você está enfrentando não está ali no marido, nem nos filhos, nem na situação financeira, mas é porque foi um demônio que se levantou. Eu acho que nós precisamos trazer essa responsabilidade de cultivar uma vida espiritual e uma sensibilidade espiritual, pastor, até para guerrear. Saber que o problema não está ali naquelas pessoas, né, na família, mas saber também que a solução não está lá. A solução está nos seus joelhos. Isso. A solução está quando você vai orar. E às vezes, quando você vai orar e interceder, Deus vai tocar no coração do marido. Deus vai dar uma solução para ele.
não é verdade? E Deus vai interferir. Isso é o mais importante. Deus não interfere sem ser convidado, ainda que Ele possa fazer isso. Mas Deus interfere quando você clama por Ele. Sim. Eu me lembro de um exemplo muito claro de guerra espiritual. Nem foi direcionado diretamente com meu marido, mas foi uma situação de acidente. Meu irmão tinha viajado para Caldas Novas com a família e eu apenas sabia disso. Mas eu estava no meu momento de devocional e fui orar, eu tinha meus alvos ali, mas Deus me colocou o desejo de orar pelo meu irmão. Comecei a interceder por ele, pela família, né, algo assim, e era à noite, nem era motivo de eu estar orando por isso. Por isso que eu acho que essa sensibilidade é tão importante. Depois eu fiquei sabendo, né, nos ligou que ele sofreu um acidente. Naquele dia, aquele carro capotou várias vezes, com ele, a sua esposa e meus sobrinhos. O carro recebeu perda total, mas nenhum deles que estava dentro sofreu um arranhão. Eu me lembro nesse dia que realmente foi uma guerra muito travada, assim. Eu lembro que eu orei, né, repreendendo o espírito de morte, mas eu nem imaginava que estava tendo um acidente. O Senhor então me usou ali para livrá-los de uma morte, né? Amém. Aquela situação. Eu queria falar de duas coisas, da posição, porque às vezes as mulheres entendem posição apenas como uma posição natural. Se eu sou uma esposa apenas, eu não tenho uma posição. E isso é um grande engano. Você tem a posição no mundo espiritual que você precisa aprender a usar. E muitas mulheres não usam. Então, ela está em casa, ela é mãe, ela é dona de casa, ela não tem uma posição, talvez, de trabalho, de função, mas você tem uma posição no mundo espiritual e precisa aprender a usá-la. E a outra coisa, pastora, é eu discernir o meu inimigo. Isso que eu ia falar. Porque eu acho que às vezes as mulheres não discernem o que está acontecendo no mundo espiritual e elas brigam com as coisas naturais. Eu queria ler um versículo aqui. E isso as levam a perder a guerra, porque elas não discerniram o inimigo. Essas duas coisas são muito importantes. Eu acho que vale a pena depois, assim, não dá para a gente comentar de uma maneira muito profunda isso. Mas é muito importante ressaltar isso. A posição que você falou, eu quero dizer isso para você, que está nos ouvindo, você que é crente. Não pense que o pastor da igreja, ou o discipulador do seu marido, ou outra pessoa, por estar numa posição espiritual e ter um título, tem maior autoridade para orar pelo seu marido do que você, porque não é verdade. A pessoa mais investida de autoridade para orar pelo seu marido é você, a esposa, porque você tem uma aliança com ele. E a Bíblia reconhece o valor dessa aliança. E porque você tem uma aliança, você tem também a autoridade. Mas é claro, para você orar em linha com a vontade de Deus para vocês. Amém. Pastora Valéria. Não, nós estávamos falando de identificar o inimigo. É muito bom você ter clareza, porque quando você discerne os planos do inimigo, aí você não luta no campo dele, mas você traz a batalha para o campo onde você é forte, o campo da oração. E a Bíblia diz aqui em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades e contra os dominadores do ar deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A gente fala muito esse versículo, aconselha mulheres com ele, manda mensagens com ele, mas nós temos que ter revelação dele. Muitas vezes a mulher luta num campo em que ela já entra perdendo. Mas existe um campo, a senhora falou, a questão de interceder pelo marido, só uma com ele. Né? Quando uma mulher ora na sua casa, pela sua família, os céus se abrem para ela. E Esther, ela entrou nessa guerra, na época, com aquela pressão toda que ela estava passando, não de maneira passiva, mas entrou pacífica. Porque eu acho que ela reconheceu a posição e teve algo em Esther que eu admiro muito. Mesmo ela sendo uma rainha, ela se dispôs a ouvir conselhos. E ouviu conselhos da pessoa certa, que foi o tio dela, Mordecai. Olha, existe um espírito que está presente em todo tipo de guerra, que é o medo. E o espírito de medo, ele afeta os relacionamentos familiares e até mesmo o casamento. E eu penso que hoje nós vivemos debaixo de uma ação maligna tão grande, sem precedentes na história,
E o espírito de medo tem afetado muitas pessoas, porque nós vemos isso em doenças. Nós vemos o grande índice de depressão, de problemas emocionais e até mentais, aumentando cada vez mais e cada vez mais sendo diagnosticado em pessoas mais jovens, até crianças. Então eu queria falar a respeito disso aqui, esse espírito de medo. Como que uma mulher cristã vai guerrear na sua casa para vencer esse medo? Porque não adianta você apenas orar numa reunião da igreja. Porque se esse espírito de medo está atuando dentro de você, ao entrar na sua casa, você vai levá-lo junto com você. Então, como lidar com isso? Esther, por exemplo, ela poderia estar amedrontada. Ela estava lidando ali com uma sentença de morte. E isso poderia ter afetado ali todos os seus relacionamentos e Deus não poderia, talvez, usá-la para aquele momento tão importante, que era salvar um povo. Pastora Dalva, então como que esse medo afeta o casamento? Quando a esposa é aquela que está tomada de medo dentro da sua casa. Pastor, eu acho que em algum momento da nossa vida, esse espírito de medo, ele vai tentar nos achar. Por isso que a Bíblia fala... Nos controlar, né? Até mesmo nos paralisar, né? É verdade. E a Bíblia fala em 1 Pedro 5, para nós sermos sóbrios e vigilantes. E eu penso que uma das atitudes de uma mulher cheia do Espírito, ou pelo menos uma mulher que enxerga algo sofrente, é que ela vai ter uma atitude de correr para a pessoa certa, como Esther fez. Esther poderia ter usado de vários argumentos ou artimanhas como rainha. Ela poderia ter falado com alguém, ela poderia ter buscado auxílio em pessoas influentes no reino, mas a primeira coisa que ela fez foi estar com pessoas que poderiam orar e jejuar com ela, e ela correu para Deus, que poderia resolver um problema que aparentemente seria impossível de ser resolvido. Sem sair de casa, Dalva. Sem sair de casa, detalhe, né? Sem sair de casa, isso é muito importante. Porque tem momentos, pastora, que realmente o medo ele é muito grande, porque nós não vemos uma luz no fim do túnel. Existem problemas que talvez você não consegue ver. Como que eu vou resolver isso? Não tem uma saída. Mas, como na vida de Esther e na vida de grandes homens de Deus como José, também não tinha saída, mas eles olharam para quem tinha solução, eles olharam para Cristo. Amém. E ele tinha a solução para eles. Amém. Bem, nós precisamos concluir esse assunto, né, tão bom de falar e tão oportuno, que é o favor na guerra. Como que Esther foi uma mulher que experimentou o favor de Deus e venceu uma guerra, derrotou os seus inimigos na posição de esposa. E isso se aplica a nós também hoje. E eu queria concluir aqui falando a respeito disso e pedindo até para cada um de vocês deixar uma mensagem aqui. O propósito de Deus para Esther era usá-la para salvar o povo judeu de um massacre. Então Deus queria salvar uma nação inteira. Como que isso pode ser aplicado hoje para nós mulheres? Muitas mulheres vivem dentro de casa, trabalham, são donas de casa. Outras, mesmo aquelas que trabalham fora, também têm ali a sua vida no dia a dia com a sua família. Será que você pode ser usada também por Deus para salvar outras pessoas? Como que nós podemos compartilhar, né, dessa experiência dessa mulher nos dias de hoje? Pastora Marília. Ensinando essa mulher a orar, a buscar a Deus e jejuando pelo seu casamento e pela sua situação. Acho que essa é a melhor ajuda. Amém. Pastora Valéria. A palavra do Senhor diz em Tito que as mulheres mais velhas podem ajudar as mulheres mais novas, aconselhando, ensinando elas a amarem os seus maridos, os seus filhos. Dessa forma, eu creio que nós podemos ajudar outras, né? Se quando eu tenho favor, se quando eu tenho intimidade com meu marido, eu tenho favor dele, também quando eu tenho intimidade com Deus, eu tenho favor do alto. Amém. Pastora Dalva. Treinando ela a orar, pastora. Eu acho que um treinamento eu ajudo a salvar outras pessoas. Quando eu ensino outros a orar, ensino outros a buscar a Deus, eu estou alcançando muitas pessoas. Amém. Bem, nós vamos concluir esse bloco aqui, desse bate-papo, embora nós vamos continuar falando ainda desse assunto. Mas
Mas eu quero dizer para você algo interessante sobre Esther, como que ela, de fato, afetou a vida de outras pessoas. Porque Esther, ela foi pacífica, mas ela não foi passiva. E é sobre isso que nós queremos falar também, no próximo bloco, com uma palavra, sobre o favor na guerra. Como uma mulher venceu uma guerra sem sair de casa. Bem, estamos de volta para falar a respeito do tema, fazer o comentário sobre o que já comentamos no nosso bate-papo. O favor no meio da guerra. Como uma mulher venceu uma guerra, derrotou um forte inimigo, sem sair de casa. Será que isso tem aplicações para nós hoje, como mulheres crentes? Eu creio que sim. Eu creio que é o momento de nós falarmos isso. Embora falar de uma mulher como esposa esteja talvez até fora de moda, eu quero lembrar a você que isso é bíblico. E Esther foi uma mulher que nos ensina isso. Ela viveu isso na sua casa. E eu creio que nós vemos na Bíblia também outros exemplos que qualquer lugar pode ser uma bênção, desde que Deus te mande para lá. Nós vemos que Abraão, ele foi para o Egito, mas não foi bem sucedido, porque não era a vontade de Deus. Mas depois, anos depois, o seu neto, José, filho de Jacó, ele vai para o Egito e foi uma bênção. A questão é, você está no lugar que Deus te colocou? Essa mulher Esther, ela estava. Deus havia enviado ela para o palácio, como esposa do rei, porque havia um propósito. Você também pode experimentar isso. A sua casa é o lugar onde Deus pode te usar como esposa. E ao falar aqui desta mulher, Esther, é muito importante que você entenda duas coisas que nós estamos mostrando na vida dela, que tem a ver conosco hoje. Primeiro é o favor, e segundo é a guerra. Então, todas nós, mulheres de Deus, estamos envolvidas numa guerra espiritual. E até mesmo dentro da nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso casamento. Mas nós também podemos experimentar o favor de Deus, como ela experimentou. Sabe, essa mulher, Esther, ela foi uma rainha. E ela mudou a história de dois povos, os judeus e os persas. Os judeus porque ela os livrou de um massacre. E os persas porque ela evitou que o seu marido ficasse conhecido na história como um rei genocida. Então, isso é muito importante, porque como que uma mulher foi capaz de fazer tudo isso? Bem, ela teve basicamente 2 encontros que mudaram a sua vida e a colocou no cenário da história do povo judeu. Esther teve 2 momentos tão importantes que eles basicamente hoje acontecem também na nossa vida. E esses 2 momentos ela experimentou o favor do rei na sua vida. O primeiro foi quando ela foi escolhida para ser rainha, ou seja, a esposa do rei. Ela achou favor diante do rei. E esse momento nos fala da nossa salvação, o momento em que nós somos aceitos por Cristo e alcançamos graça e pela fé somos salvos. Mas tem um segundo momento. Foi quando Esther também vai à presença do rei Assuero, sem ser chamada, para interceder pelo povo. Mas mesmo diante dos riscos, ela confiou no favor do rei. Esse momento na nossa vida é quando nós pagamos um preço para que outros também recebam o favor de Deus. Esther, ela não saiu do palácio para pregar. A sua história se passa o tempo todo na casa do rei. Mesmo nos momentos de pressão, ela não saiu para fazer uma passeata pelos direitos das mulheres judias. Ela não denunciou a opressão daquele governo tirano ou algo assim. Coisas bem modernas que nós vemos hoje as mulheres fazendo. Bem, ela não fez discursos eloquentes. Ela não foi para as praças gritar e reivindicar alguma coisa. Ela também
não parecia oferecer nenhuma ameaça para o inimigo. Mas ela permaneceu o tempo todo na posição de esposa do rei. Agora, minha pergunta para você é: como então ela venceu uma guerra que parecia perdida? Porque ela teve favor. Esse é o segredo daquela mulher. Eu gostaria então de compartilhar com você 2 aspectos da vida de Esther, que mostra por que ela de fato obteve esse favor. Primeiro, em relação ao favor do marido. Isso aqui fala da vida comum do lar. Então, Esther, ela não era apenas uma mulher bonita, mas ela era também agradável. Tem um texto na Bíblia, em Esther 2,15, que diz assim: Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Então, o rei, com certeza, achou ela bonita. Ela era formosa, como a Bíblia diz, e significa exatamente essa palavra, agradável. Mas ela também alcançava favor de todos que olhavam para ela. Então, essa descrição aqui da história dá a entender que a sua companhia agradava ao rei, e não apenas a sua aparência. Entenda que o rei aqui significa o seu marido. Eu penso que uma boa esposa começa sendo uma boa companhia quando ela agrada o seu marido. É bom estar com ela. E eu creio também que uma mulher pode ser usada por Deus como esposa quando ela se dispõe a agradar o marido nas coisas simples do dia a dia. Às vezes, servindo ali uma comida, ou cuidando das coisas dele, mantendo organizadas as roupas, fazendo isso com alegria e não como por obrigação, e não debaixo de pressão e reclamando e gerando um ambiente, às vezes, tão ruim dentro de casa. Eu me lembro, algumas vezes, de visitar os meus pais, e às vezes eu chegava ali e a minha mãe estava sentada assistindo futebol com o meu pai. Ela não gostava de futebol, mas ela assistia, porque era uma forma dela ficar junto com ele. Então, ela fazia algo apenas para agradá-lo. Sabe, eu penso que Esther, ela não foi colocada numa posição onde ela tinha uma função administrativa no palácio, ou para ser conselheira do rei. Não, ela foi ali para estar na companhia dele, como esposa. E nesse contexto é que Deus a usou. É nesse contexto que ela experimentou o favor do seu marido, antes de experimentar o favor de Deus para resolver um grande problema da nação. Então nós vemos aqui que ela entra em cena como esposa do rei. E foi nessa posição que Deus a usou. Esther, ela se dispôs a fazer tudo para agradar o seu marido. Eu penso que ela se vestia como ele gostava, ela falava da maneira que era apropriada para a sua função, ela estava na presença dele quando ela era chamada, ela cumpria ali o seu papel de esposa, mas não de uma maneira obrigatória. Ela demonstrava alegria em fazer isso. Você já percebeu que quando você viaja com uma pessoa que reclama o tempo todo de tudo, a viagem fica horrível? Ou então ficar perto de alguém com a cara amarrada, mesmo numa reunião, quer dizer, estraga ali o ambiente, contamina as pessoas, porque a companhia se torna desagradável. Eu penso que com Esther era o oposto. A sua antecessora, a rainha Vasti, eu penso que ela fazia esse papel da mulher mal-humorada. Mas com Esther, não. Ela se dispôs a agradar o marido. E ao fazer isso, ela agradou também a Deus. É muito importante que você perceba que a história de Esther não começa com grandes desafios. Começa com o casamento. E eu penso que o seu casamento também é um lugar onde você aprende muitas lições espirituais. Muitas mulheres cristãs olham de uma maneira natural para o casamento, achando que ali ela não vai servir a Deus. Ali ela não pode cumprir o propósito de Deus. Mas é interessante porque Esther fez exatamente isso. Ela aprendeu a olhar o seu casamento através dos olhos de Deus. Então não pense que você vai servir a Deus apenas nos cultos, ou que você vai aprender tudo a respeito do propósito de Deus para você como mulher, nos cursos da igreja ou nos livros. Não, isso é um equívoco.
O casamento em si é um grande aprendizado. Então, eu creio que o casamento para nós hoje, como mulheres de Deus, é uma grande oportunidade para que eu e você possamos aprender a crescer e amadurecer na nossa vida espiritual. Sabe, o alvo de Deus na vida do seu povo, na vida de uma pessoa que já se converteu, é só um. É levar você a transbordar vida aos outros. Não interessa se você ocupa uma posição importante numa empresa ou se você está em casa. A questão é, você libera a vida de Deus às pessoas ao seu redor? Sabe, uma esposa carnal, ela sempre vai enxergar a vida comum do lar de uma maneira natural e às vezes até negativa. Ela pode ser uma mulher que fala muito, mas não libera a vida de Deus onde ela está. Nem na sua casa, nem na vida do seu marido, nem na vida da sua família. Uma esposa assim, ela é inútil para Deus, porque Deus não pode usá-la. Mas, por outro lado, uma esposa espiritual, ela é capaz de ouvir a voz de Deus fazendo o trabalho comum da sua casa. Às vezes lavando uma vasilha, às vezes ali arrumando a cama. Sabe, ela percebe a ação do diabo na sua família e ela ora, e ela intervém ali para resolver os problemas, sejam eles conjugais ou às vezes até de seus familiares. E ela faz isso sem sair de casa. Então, ela transmite vida de dentro da sua casa para o seu esposo, para os seus filhos e para todos aqueles com quem ela se relaciona. Então, Deus pode facilmente usar essa mulher, como Ele quiser, porque ela transmite vida. Entenda que ser usada por Deus é trabalhar para Deus, é transmitir vida de Deus onde quer que você esteja. Esther era exatamente esse tipo de esposa. A Bíblia diz que Esther agradava a todos que a viam, inclusive o seu marido. Uma mulher que não está disposta a agradar o marido como esposa, dificilmente estará disposta a agradar a Deus. Porque isso, querida, você aprende no dia a dia. Você aprende a experimentar o favor do seu marido, para depois experimentar também o favor de Deus. Hoje nós vivemos momentos difíceis. Nós passamos por uma pandemia que começou no ano de 2020 e que refletiu e tem refletido na vida de muitas pessoas. Muitas mulheres passaram isso e estão passando hoje por problemas dentro das suas casas, por causa disso, de uma pandemia, de decretos, mas com qual espírito? Algumas estão reclamando da situação difícil, ou às vezes do emprego que perdeu, ou às vezes dos decretos injustos, reclamam de isolamento, mas reclamam também do marido e dos filhos que ficam dentro de casa. Mas já que você precisa manter um distanciamento em relação a outras pessoas lá fora, por que você não aproveita para abraçar os que estão dentro da sua casa? Você não pode abraçar os de fora. Abraça seu marido, abraça os seus filhos, se alegra com eles. Talvez você não tenha liberdade para sair de casa, mas você é livre para desfrutar de momentos íntimos com a sua família. Sabe, a sua liberdade ela não depende de um decreto, de um lugar. E sim se você sabe ou não desfrutar das bênçãos de Deus dentro da sua casa, ao lado do seu esposo, junto com a sua família. A Bíblia diz em Romanos que o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Eu me lembro quando nós vivemos um ano na Inglaterra, há muitos anos, nós tivemos uma vida muito simples. Então, nós estávamos ali como família, eu e a Heloísa já tínhamos as nossas 2 filhas. E Deus separou para nós um tempo, ali naquele lugar, naquele país, como família. Antes de nos entregar um ministério, que é o ministério que nós temos hoje, a Igreja Videira. E eu aprendi a viver bem na escassez, com coisas simples. Às vezes, passear nos fins de semana com as nossas filhas, no parque, andando de metrô em Londres, viajando em lugares interessantes, sabe? De uma forma bem descontraída, mas desfrutando daquilo que Deus tinha nos dado. Nós não fomos em restaurantes caros,
mas nós desfrutamos do favor de Deus dentro do que Deus nos deu. Era uma vida simples, financeiramente limitada, mas eu fui muito feliz. Então eu posso dizer como Paulo, que eu tenho aprendido a viver contente tanto na escassez como na abundância. Eu creio que isso agradou a Deus. Eu creio que quando nós nos alegramos em coisas simples e não ficamos focadas apenas naquelas coisas que nós não temos ou que gostaríamos de ter, sabe? Nós, às vezes, perdemos o melhor. Às vezes, Deus quer mostrar o favor do seu marido para você. Através dele, você também vai aprender a desfrutar do favor de Deus. Então, eu acho que essa foi a primeira experiência de Esther. Ela desfrutou do favor do marido. Ela aprendeu a viver ali o seu casamento e desfrutar daquelas pequenas coisas. No caso dela, talvez não eram tão pequenas, mas no nosso caso, sim. Sabe, aprenda a viver a vida comum do lar com alegria, independente da circunstância que você está vivendo. E isso é favor de Deus. Mas teve um outro aspecto também na vida de Esther, que foi o favor do rei. E eu acho que isso aqui fala de desfrutarmos do favor do rei, lembrando que o rei aqui aponta para Deus. Então, essa mulher, ela começou na posição de esposa. Ela provou o favor do seu marido. Mas ela não saiu em nenhum momento dessa posição de esposa. Mesmo nesse momento aqui em que Deus quis usá-la, que é a segunda parte da sua história, ela desfruta do favor do rei. E eu acho que isso aqui aponta para a nossa vida como igreja, como mulheres de Deus. Como que nós podemos, então, ser bênção na vida da nossa família? E como que nós podemos também ser um canal de Deus para abençoar os nossos irmãos? Deixe-me ler para você um texto que está no livro de Esther, 2:8-13, que diz assim: em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou, que enviaram-se as cartas para que se destruíssem, matassem de uma vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, e que lhes saqueassem os bens. Olha, a gente percebe aqui claramente que havia um espírito de ganância, de ódio, que estava operando ali naquele contexto contra Esther e o seu povo. Sabe, o diabo age da mesma maneira hoje. Ele está agindo no nosso meio com ódio, com ganância, com espírito de morte e destruição. E o alvo é destruir famílias. Agora, Esther, onde que ela estava? Ela estava na casa do rei. Em Esther 4:13 diz assim: então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Olha, Esther estava na casa do rei, mas isso não significava segurança, pois a morte, para ela, também era certa, como para os judeus. Como diz o texto, homens, mulheres e crianças. Hoje, para você também, isso se aplica. Mesmo estando em casa, você não pode viver a vida da igreja distante, sem vínculos. Ao contrário. Mesmo sendo uma esposa, sendo uma mulher que tem ali a sua família, você pode ter vínculos com irmãos, você pode ser bênção na vida deles. Mas você precisa entender uma coisa: existe uma guerra sendo travada no mundo espiritual e você precisa lutar pela vida de outras pessoas. Deus quer usar você. No versículo de Esther 4:16, diz assim: vai, isso é Esther que estava dizendo, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais, não bebais, nem de noite, nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Esse texto aqui mostra que a vitória dos judeus não veio das mãos de um general do exército, não veio de um político eloquente, veio das mãos de uma esposa que decidiu clamar a Deus pela vida do seu povo.
Esther, ela estava separada do seu povo fisicamente, mas ela estava unida com eles pela oração. Você percebe aqui no texto diz, jejuaremos. Ela falou no plural, porque eles estavam unidos no mesmo espírito. Esther foi orar e jejuar porque ela entendeu que ela estava no meio de uma guerra e que ela podia lutar e vencer. Ela fazia parte da solução. Agora, como que ela alcançou o favor do rei? Como que ela desfrutou do favor de Deus? Como que ela convenceu aquele rei a mudar o decreto de morte? Porque ela estava assentada à mesa com o rei. Eu acho tão interessante esse texto e eu quero ler para você. Lá em Esther, no capítulo 7, versículo 2, diz assim: durante o banquete, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha? Que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então ela respondeu: se achei favor, se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo. Então, nós vemos aqui que havia uma guerra sendo travada e uma sentença de morte para milhares de pessoas. E como que aquela mulher venceu aquela guerra? Como que ela anulou e ela enfrentou aquele espírito de morte? Numa mesa de jantar. Ela estava sentada à mesa do rei. Isso aqui pode não parecer uma estratégia de guerra, muito eficiente, mas entenda uma coisa. Depois que o seu clamor toca o coração do rei, isso altera completamente o mundo espiritual. E poder de Deus é liberado através da sua vida, anulando todo espírito de morte sobre aquelas pessoas que você ama. Hoje, estar à mesa com o rei nos fala de estar à mesa com a nossa família, com o nosso marido, ou às vezes com os nossos irmãos. Então, aprenda uma coisa. Aprenda a desfrutar daquilo que você tem. Mas sabe algo mais superior que nos fala estar à mesa do rei? É desfrutar da presença de Deus, mesmo estando na sua casa. Mesmo diante de um espírito de morte, as suas palavras não precisam ser palavras de medo, elas podem ser cheias de vida. Não fique com os seus olhos e os seus ouvidos nos noticiários que estão todo dia falando de morte. Coloque a sua fé na palavra de um Deus vivo que pode mudar as circunstâncias. Acredite, você não precisa ter influência política para mudar a sua nação. Você não precisa fazer parte de um grande exército para fazer uma guerra. Você não precisa nem ser uma mulher eloquente. Esther não tinha nada disso. No entanto, ela salvou uma nação inteira. O que ela tinha? Acesso ao rei. Hoje você tem tudo o que Esther tinha. O contexto que você está vivendo não é muito diferente. Então, aprenda com ela a ser usada por Deus, como ser uma esposa. Você não precisa sair de casa para ser usada por Deus. Faça do seu quarto o campo de batalha. Vá orar. Faça da sua mesa um lugar de banquete, onde a vida de Deus, o favor de Deus é liberado para abençoar outros. Esther foi uma mulher que venceu uma guerra sem sair de casa. Você também pode ser. Aprenda a usar a sua boca para orar e liberar bênção na vida da sua família, do seu marido, dos seus filhos e do seu povo. Eu quero convidar você agora para fazer isso juntamente comigo. Eu gostaria de fazer uma oração. E eu gostaria também que você fizesse dessa oração uma declaração. Aí onde você está. Diz assim, Romanos 15:13, diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Pai, nesta hora eu quero declarar que o Deus da esperança enche cada um desses ouvintes, homens, mulheres, de todo gozo e paz,
para que eles sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Quero declarar que, a partir de hoje, eles terão uma forte expectativa positiva da bondade de Deus sobre as suas vidas. Eu declaro que eles vão aguardar coisas grandes, bênçãos poderosas nas suas vidas, e que eles são cheios de todo gozo e paz. Declaro que eles são ricos de esperança e de uma santa expectativa no poder do Espírito Santo. Amém. Que você possa ter uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor e do favor de Deus na sua vida. E nós voltamos a semana que vem. Batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Que é feito especialmente para você.